em arte, teremos momentos muito enriquecedores e daremos continuidade ao clima de alegria que marca este nosso seminário, abrilhantado, obviamente, pela presença de cada um de vocês. Este evento conta com o patrocínio do Instituto Cervantes, Sofia Biblioteca, ProQuest e EBSCO. A diretoria da Redarte RJ e a comissão organizadora do seminário agradecem aos patrocinadores, colaboradores e apoiadores que tornaram possível a realização deste evento e, em especial, a você, que veio nos prestigiar. Agradecemos também aos palestrantes e autores dos trabalhos que participarão do evento e que gentilmente se dispuseram a dividir seu conhecimento conosco. Antes de darmos início à primeira palestra, gostaríamos de pedir a todos que mantenham os seus aparelhos celulares no modo silencioso durante o evento. Informamos que as palestras principais estão sendo gravadas e posteriormente poderão ser acessadas pelo YouTube da Redarte RJ. O 5º Seminário de Informação em Arte foi organizado e preparado especialmente para vocês vivenciarem a arte. Portanto, exibiremos durante os intervalos do evento imagens do artista Vladimir Dias Pino. Neste momento, temos a honra de chamar ao palco o professor doutor Sérgio Luiz Pereira da Silva, para proferir a palestra intitulada O Lugar da Arte na Memória Social e na Identidade Cultural. Lembramos a todos que poderão formular suas perguntas ao final ao microfone. O professor doutor Sérgio Silva é sociólogo e fotógrafo. Possui bacharelado e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor associado do Departamento de Ciências Sociais e professor efetivo do Programa Pós-Graduação em Memória Social, ambos na Unirio. Atua ainda como fotógrafo e videomaker, com trabalhos fotográficos e audiovisuais produzidos e publicados em veículos de comunicação. É autor dos livros Sociedade da Diferença, Formações Identitárias e Esfera Pública na Sociedade Global. Impressões Sociológicas Interdisciplinares, Saberes Partilhados e Fronteiras do Conhecimento. Vamos recebê-lo com mais uma salva de palmas. Obrigado. Bom, é um prazer imenso estar aqui e compartilhar um pouco dessa nossa experiência com vocês. É um prazer também, depois de estar 4 meses afastado da Universidade de Licença, rever os amigos e os colegas com quem tenho o maior prazer de trabalhar, como os colegas e amigos da Unirio. É bom chamar os colegas de amigo, né? Isso dá uma satisfação. E é muito gratificante estar aqui nesse seminário e poder compartilhar um pouco dessa experiência do campo da estética, do campo da memória e do campo das ciências sociais. E tentar fazer um diálogo com vocês aqui transdisciplinar entre pelo menos esses 3 campos de saberes. E como a professora falou, a apresentadora falou, o meu lugar de fala aqui é das ciências sociais e um pouco das artes visuais também. Como ela falou, eu trabalho com fotografia e produzo alguns vídeos. Mas o que vamos discutir, ou tentar discutir aqui, na verdade eu espero que seja um diálogo, muito mais do que uma conferência, uma palestra, é tentar discutir um pouco, dialogar um pouco sobre qual é o lugar da arte na memória social.
e como essa relação entre arte e memória está, pelo menos, interligado pelos processos identitários. E, por outro lado, é entender o quanto de memória existe na arte, ou se podemos fazer, e é o meu objetivo aqui, uma leitura da memória através da arte. Não que a arte tenha uma função de memória, ou que a memória tenha como seu objetivo, sua finalidade, sua teleologia, identificar algum lugar de memória ou algum processo de memória. Mas como memória é um conceito amplo e cabe, além de uma análise crítica, uma reflexão transdisciplinar, talvez possamos discutir aqui um pouco de qual é esse lugar da arte na memória social e fundamentalmente na identidade cultural. Vamos tentar fazer isso aqui a partir das artes visuais, particularmente um exemplo que a gente vai tentar trabalhar aqui com o quadro, o painel Guernica, de Picasso, e com alguns trabalhos fotográficos a partir de uma leitura ou uma releitura, como se comumente costuma dizer, uma releitura estética da noção cromática em torno do sertão. Mas antes disso, talvez seja necessário fazer os agradecimentos formais à presidência e à vice-presidente, né, a presidenta e a vice-presidenta e a comissão organizadora por esse convite. Eu acho que isso, de certa maneira, faz com que esse laço entre universidade e outras instituições fique ainda muito mais fortalecidos, quando a gente sabe o momento de isolamento das universidades. Então, fazer esse trânsito, que é extensionar esse conhecimento, isso deve ser reconhecido e, fundamentalmente, deve ser uma prática vigente num momento que a gente está vivendo de tanto isolamento institucional, né? Enfim, mas não é essa a questão que vamos discutir aqui. A questão é pensar como é que os conceitos nos ajudam, os conceitos e sua função de cristalizar e sintetizar algum tipo de saber, nos ajuda a interpretar, ou pelo menos fazer um tipo de reflexão que nos leve a uma hermenêutica sobre as coisas. No nosso caso, uma espécie de hermenêutica visual, da visualidade e da imaginação sobre as visualidades. E o conceito de imaginação é fundamentalmente algo que nos liga à relação entre arte e memória, porque imaginação fundamentalmente é criação. E arte é liberdade criativa. Então, nesse caso, como podemos pensar a memória, para além dos seus conceitos mais institucionais e mais formais, como um processo criativo? Um poeta baiano, que todo mundo conhece, já ouviu falar muito dessa frase, proferiu a frase célebre de que a memória é uma eleição, o Ali Salomão. E, nesse sentido, ele queria dizer muito mais coisas do que essa frase possa representar. Na verdade, à medida que o processo de edição é um processo de seleção, de escolha, de identificação, de subjetivação dessas escolhas, essa edição relativa à memória é a identidade que ela profere, ou que ela quer mostrar. Porque a memória é também uma ocultação de uma experiência. Porque a memória é testemunho, memória é experiência vivida. Memória são processos subjetivados e objetivados que a gente tem nos processos de sociabilidade da vida cotidiana, seja ela feliz ou traumática. A questão é que, como é que se dá esse processo de edição? Como é que dessa seleção, essa escolha, essa identificação, para eu poder afirmar, que na minha fala eu posso afirmar que memória é identidade, ou profere um processo de identidade? À medida em que eu associo memória à imaginação, eu associo memória a uma criação de identidade. Só que essa identidade, ela tem, ou pelo menos pretende, um processo de reconhecimento, de redefinição identitária. Esse reconhecimento, ele tem ou atende a pelo menos o princípio da alteridade, ou seja, que é perceber o lugar do outro na identidade. Esse lugar do outro na identidade, ele é fundamental porque você define o eu em relação ao nós, em relação ao que também não é nós. Então, esse eu singular e esse eu plural está nesse processo de alteridade, de identificação, nessa circularidade das relações sociais. E se a minha identidade ela é imaginativa, a minha criação também. Logo, eu posso deduzir de forma bem simples que todo e qualquer tipo de arte associado a um processo criativo tem uma identidade. Não se presta a identificar. Talvez o papel do crítico seja identificar
esses elementos. Talvez o papel do crítico, de quem consuma arte, ou quem compre arte, ou quem faça parte desse mercado da arte, dê um valor financeiro, um valor concreto, material, àquele objeto abstrato que foi criado por um processo imaginativo, que carrega a memória, a partir de um valor financeiro que não é essa a questão. A questão é o valor de identidade que eu reconheço na arte, ou que eu posso reconhecer na arte. E como eu posso transfigurar, ou como eu posso, pelo menos, fazer uma ponte entre essa identidade que eu reconheço na arte, no lugar da memória que ela possa ter. Então, é esse processo que eu tento identificar na relação que eu faço entre arte e memória. Eu não quero dizer, eu não quero minorizar aqui o valor estético das questões, não é isso. Até porque estética é esse elemento de percepção que permite entender a arte. Mas eu não sou crítico de arte. Eu não posso entrar nessa seara para dizer o valor da obra de arte. Mas eu posso falar, por exemplo, que a origem do conceito de obra de arte, pelo menos do ponto de vista filosófico, ele tem um valor ontológico, como vai dizer o Heidegger, como vai afirmar o Heidegger. E, ao mesmo tempo, ele tem um valor histórico da estética, como vai afirmar o Walter Benjamin. Nesse sentido, esses dois autores nos ajudam a pensar uma identidade da arte, pensando os seus processos de experiência, seus processos de testemunho e a sua identidade como sendo elemento estético que corporifica um campo de significação. E é nesse sentido que eu posso discutir arte e memória. Quer dizer, não é nesse sentido exclusivamente, é esse sentido que eu escolho para discutir arte e memória, e, consequentemente, os elementos de identidade que ela possa ter. Mas antes de falar de memória e arte, como é que a gente define essa identidade? Ou, pelo menos, quais são os elementos epistemológicos que estariam presentes numa teorização mais transdisciplinar sobre identidade? É esse lugar a partir do qual eu me afirmo e busco um tipo de reconhecimento. Nessa teoria do reconhecimento, por exemplo, eu vou ser reconhecido a partir, fundamentalmente, da minha afirmação, não da atribuição que me é dada. Então, esse processo de construção identitária é um processo de afirmação estética da identidade. E a arte, fundamentalmente as artes plásticas de uma maneira geral, e a fotografia em particular, nos ajuda a construir esse elemento de identidade, que é um elemento estético, fundamentalmente estético, ou seja, é um elemento perceptivo a partir do lugar no qual eu quero me representar, ou a partir do lugar da atribuição que eu vou construir, reelaborar, para que eu seja representado, ou que haja alguma significação concreta. É nesse sentido que essa identidade, ela também é uma ilha de edição. Porque o lugar da experiência como memória, o lugar do testemunho como identidade, é o lugar que eu edito para me fazer apresentar. E, consequentemente, a minha imaginação artística, ou a imaginação artística de todos do campo simbólico da arte, como vai dizer Bourdieu, está associado justamente a esse diálogo que você faz, e um diálogo de força, não é um diálogo fácil, é um diálogo de força, é um diálogo tenso, é um diálogo de conflito, dentro desse campo de significação das coisas. Então, no campo simbólico da arte, a identidade estética é atribuída a partir da ocupação de um espaço de significação que tem efetivamente ou está efetivamente ligado a uma identidade cultural. Então, consequentemente, a arte pode não ter a priori, ou seja, não pode ser ou ter uma função teleológica, uma finalidade de se prestar como política, mas o significado estético que ela representa carrega, ou pelo menos tem uma carga de significação política, a partir do qual aquilo faz sentido em termos de uma posição identitária dentro dos contextos culturais. Eu gosto muito de utilizar, eu vou fazer isso daqui a pouco, com a função da arte, por exemplo, durante a Guerra Civil Espanhola. Qual foi o papel que a fotografia e as artes plásticas tiveram nesse sentido? E não era meramente uma forma de lutar contra uma ditadura fascista, contra o franquismo, não. Era uma afirmação cultural de uma identidade. Sobretudo quando você tinha ou fazia parte de um contexto em que essa identidade territorial, identidade nacional, ainda não tinha um corpo unificado. Ainda não tinha um lugar social definido onde as instituições pudessem se fazer presente. Quer dizer, se pensarmos a Espanha nos anos 20 e 30, e essa transição, aliás, se pensarmos as nações que conhecemos hoje na década de 30, ou se a transição de 20 para 30, a própria ideia de nação ainda não se fazia, ou não era tão cristalizada como a gente tem hoje. Ou a própria noção de república que vai corporificar essas nações. Então, nesse sentido, a Espanha, ela, de certa maneira, inaugurou uma forma de representação estética de sua pertença cultural
através dessas representações imaginativas e da representação imagética da arte. E a fotografia teve um papel fundamental nesse processo. E eu citaria, por exemplo, aqui todo o papel que alguns fotógrafos documentaristas, como Robert Capa, um dos principais fotógrafos, fotojornalistas da história da fotografia, né, constituiu nessa ideia de pensar a Guerra Civil Espanhola a partir de uma labuta estética da fotografia. Mas não se pensava a Guerra Civil Espanhola apenas, pensava a ideia de Espanha. E a identidade espanhola, para além de uma identidade nacional, mas suas particularidades regionalizadas. Quer dizer, a Andaluzia, a Catalunha, enfim, e tudo que isso representa, o País Vasco. Então, quando a gente pensa a ideia de uma identidade, a gente pensa a cristalização que testemunhou vários processos. Nesse sentido, a gente pensa no reconhecimento. E como é que a arte vai representar? A arte não tem nenhum comprometimento com a função política a priori, ela não tem uma finalidade. A arte é abstração conceitual, criação, liberdade criativa, a partir de um elemento de valor estético. Isso é que é arte, ou seja, você não pode dar à arte uma função de produzir um conhecimento, de produzir um valor a priori. A arte é a própria liberdade. Se eu atribuo valor a essa arte, é a partir do significado que ela vai me proporcionar. E é nesse sentido, por exemplo, que eu gosto muito de pensar qual o papel das artes plásticas nesse contexto? Durante a Guerra Civil Espanhola, Picasso recebeu uma encomenda, um Picasso todo mundo conhece, enfim, um dos maiores pintores da história da pintura, um sujeito da Andaluzia, um sujeito que nasceu em Málaga, que tinha já desde criança toda essa capacidade criativa, já era um gênio, enfim, mas não estou aqui para falar da genialidade do Picasso, que todo mundo já conhece. Picasso entendia que essa arte que ele fazia, ela tinha um comprometimento muito mais com essa imaginação criativa e de uma liberdade a priori, do que qualquer função política que ela pudesse estabelecer. É óbvio que o Picasso entendia que a sua significação estética teria um valor de identidade a partir não da sua origem, mas o significado que ele daria a uma identidade maior, que era a própria noção de Estado espanhol. E o Picasso pensava justamente que a arte dele não era uma arte andaluza, era uma arte universal, como a arte se pretende universal. Mas para sermos universal, somos particulares. E eu recorro, por exemplo, a essa noção do universal e do particular que está presente no movimento modernista. Você é universal quando você fala do seu quintal. E o seu quintal é particular o suficiente para ser universal, porque todos temos quintais. Então, esse processo de singularização das identidades vão fazer parte desse movimento estético a partir de um valor do singular para esse universal. E esse universal ele passa a ser plural quando você passa a identificar as relações de memória, ou identificar, ou criar uma relação de identidade de memória com esse universal que é particularizado. E o quadro Guernica, e assim como, por exemplo, as telas da Anita Mafaldi, do movimento modernista, de uma maneira geral aqui no Brasil, eles têm essa particularidade. Eles dão um lugar de memória na arte, sem necessariamente definir que aquela arte é meramente um testemunho de memória. Toda essa arte ela está associada a um movimento de libertação estético e de criação estético. E são, nesse sentido, uma memória de vanguarda. E onde é que entra essa noção da vanguarda na arte? Quando ela está no seu tempo, para muito além do seu tempo. Quando ela projeta uma memória de futuro, vivendo esse presente, olhando para o passado. Eu gosto muito também de fazer menção a essa discussão, aquilo que o Paul Klee fez no seu quadro, que o Walt Benjamin usa, por exemplo, foi conhecido como o Ângelo Novos, ou seja, o anjo da história, né? É aquele quadro que representa esteticamente uma projeção para um futuro incerto, olhando para um passado destruído. É como se a representação estética dessa noção de modernidade ou de uma modernização associada a todo esse contexto. A gente está falando, por exemplo, de uma passagem do século XIX para o século XX, ou pelo menos de um início do século XX até os anos 40, onde a arte ela é fundamentalmente vanguarda porque ela inventa esse futuro no presente. Ela, de uma maneira geral, ela olha para o passado e se projetando para o futuro, como se no caso do quadro do Paul Klee, você tem um vento, uma tempestade que empurra você para frente, mas você está o tempo todo olhando para trás. E é justamente isso que eu identifico nas obras desses pintores modernos.
quando você olha o quadro de Picasso e vê, por exemplo, a função que teve todo o movimento cubista e a contribuição que ele deu para esse tipo de coisa, é você olhar essa estética do presente, projetando para o futuro e, de certa maneira, ressignificando esse passado. Quando você vê os quadros das modernistas aqui, da Tarsila Amaral, da Anita Malfatti, você vê justamente esse elemento, uma projeção de futuro olhando para esse passado, ou querendo criar, ou objetivando criar uma identidade estética associada aos elementos da cultura, os elementos estéticos da própria noção de vida social, de organização, ou seja, uma percepção do que temos no nosso quintal para identificar esse futuro, ou essa ideia de identidade que a gente vai criar. No caso de Picasso, por exemplo, isso é muito notório. Isso, talvez por ser uma obra encomendada ou ter uma função mais objetiva, o quadro Guernica representa isso. Mas, ao mesmo tempo que é interessante de analisarmos eu não perguntei quanto tempo eu tenho, eu não sei, eu não quero me perder aqui. Mais ou menos isso aí. Você pode me... Tá, obrigado. Desculpa, enfim, porque realmente eu não perguntei. No quadro do Picasso, você identifica, no Guernica, você identifica fundamentalmente essas questões, estão muito presentes. Por que está presente? Porque ele elabora esse painel criando esses ícones identitários dessa territorialidade, ou dessa transterritorialidade, que é o lugar de onde ele vem, e o lugar que ele vive, o que ele projeta no mundo. Então, na elaboração do Guernica, por exemplo, você tem vários elementos que ele vai negando e reafirmando o tempo todo, que ele vai desenhando, rabisca e pinta por cima. E o que ele quer, na verdade? É um mosaico identitário. Porque ele não identifica, no testemunho de memória dele, na sua genialidade estética, na sua criação, um elemento que seja significativo de uma unidade da Espanha. Ali tem várias Espanhas. Ali tem vários territórios. Ali tem uma Espanha do Norte, uma do Sul, uma do Centro, uma não Espanha que está presente, e tem todo um elemento ideológico que está na constituição desse quadro. Então, a criação do painel Guernica, por exemplo, ela é significativo desse processo de reelaboração da identidade pela memória, da identidade pela sua função, talvez política, ou talvez associado a um posicionamento, a uma afirmação social. Mas, fundamentalmente, em Picasso, em Guernica, no painel de Picasso, está associado vários elementos estéticos de uma experiência de memória, onde os lugares são diversificados. Eles vão mudar, vão sendo mudados de acordo com o grau de relevância estética que esse painel vai significar. Obviamente que o Picasso não imaginou que Guernica fosse um quadro tão importante que não tivesse nem valor. Ou seja, dada a importância que Guernica tem, muito mais com a identificação de um processo histórico, que foi a Guerra Civil Espanhola, mas o significado estético que ele tem transcende a Guerra Civil Espanhola, transcende a história e transcende a identidade da própria Espanha. Guernica é mais que a Espanha. Guernica é muito mais do que o Estado espanhol. Sobretudo o Estado espanhol hoje, que volta essa discussão dos anos 20 sobre os movimentos separatistas, ou seja, você tem a Catalunha com os movimentos, você teve algum tempo atrás o País Vasco, enfim, já teve movimentos na Andaluzia também, enfim. Quer dizer, Guernica é muito mais do que o Estado espanhol, é muito mais do que, é uma imaginação que transcende a própria Espanha, feita por um espanhol que vive esses processos, que ao mesmo tempo que fala do seu quintal, fala do universal. E eu fico pensando nessa coisa, o quanto o Mário de Andrade é vanguarda nesse processo. Ou se você pensar a ideia de um Brasil que transcende essa ideia de uma unidade territorial imensa, o Brasil é um país continental, mas com uma pluralidade identitária, de memórias, de experiências, de significações políticas e sociais, que é fundamental para você pensar o Brasil. O Brasil não é único, o Brasil é diverso. E, ao mesmo tempo, ele está interligado. E, ao mesmo tempo, está separado. Quer dizer, esteticamente, como é que os quadros das modernistas no Brasil vão pensar o Brasil? Vão pensar o Brasil da identidade rural e, ao mesmo tempo, de um universo urbano, de uma linguagem, de uma estética de extrema vanguarda, lendo um índio, lendo um mulato, lendo o negro. Né? Nesse significado, no significado de dizer que a representação estética desse processo identitário é fundamentalmente ou está associado a um elemento de memória. Então não tem como nós pensarmos a relação da arte sem pensar a relação à memória. Não quero afirmar com isso que a função da arte é cristalizar a memória. Não, não é isso.
Mas a gente não pode pensar os elementos constitutivos dessa estética sem pensar a experiência testemunhal de quem cria essa estética. Sem pensar a própria noção de estética, na sua origem, na sua etimologia, estética é percepção. E essa percepção, pelo enquadramento das formas, está presente naquilo que os gregos já falavam 300 anos antes de Cristo. O que é a ideia do belo no grego? E por que o grego ele é tão universal? Porque falava do seu particular. Fundamentalmente falava do seu particular. A noção, por exemplo, de rosto, ou de a beleza associada ao rosto, como vai ser apresentado por Walt e Benjamin, é a ideia de um equilíbrio estético pela perfeição das formas, por uma relação simétrica. Logo, a gente pode deduzir que essa noção de beleza, ou de uma percepção estética sobre a beleza, e não é à toa, por exemplo, que o senso comum associa estética à cosmética, né? É muito comum isso a gente falar, né? Quando se fala de estética, vou fazer um tratamento estético, né? Você vai para a cosmética, fazer lá enfim, eu não entendo muito disso, mas enfim, dos usos dos cosméticos nessa estética, realmente não entendo muito, mas seguramente posso afirmar que essa noção da cosmética está associada a uma percepção do belo que era particular na Grécia Antiga. E está aí, por exemplo, como os franceses vão reler, Rodin vai reler essa noção do belo no corpo, representado pelas estátuas que ele fez, enfim. Como a noção, por exemplo, do próprio Renascimento vai pensar uma realidade estética muito associada, não a essa noção de uma arte cristalizada no cristianismo, mas de uma ressignificação da própria noção do belo que está lá na Grécia Antiga. Benjamin diz basicamente o seguinte: à medida que você tem na obra de arte esse processo de reprodutibilidade técnica, você perde essa aura, você perde aquilo que dá um significado, né, singular à obra de arte. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o Benjamin afirma isso, né, que o rosto é o último refúgio desse belo na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte. Quer dizer, a própria noção moderna de arte, que está associado à cópia, à mímese, à reprodução, ainda encontra esse elemento aurático na própria noção que os gregos falavam antes. Por isso que esses gregos são universais, porque falavam do seu particular. A questão aqui não é definir se há ou não uma hegemonia, uma relação de poder que define esteticamente a própria noção de beleza na arte. A questão é a seguinte: é identificar que a própria noção do que é belo está associada a um próprio elemento da memória do belo. Então, nesse sentido, voltamos a entender a arte e as suas reproduções pelaquela percepção sobre o belo. E aí, a noção do belo dá à arte uma função extraordinária, ou seja, ela sai do ordinário, ela sai do lugar comum. Ela faz com que, por exemplo, o significado do testemunhal da história e da memória, ela só possa ser extraordinário quando esteticamente viabilizado através da sua obra de arte. E aí você tem obra de arte, mesmo na era da pós-reprodutibilidade técnica, ou seja, a gente vive não mais na era da reprodutibilidade, mas da pós-reprodutibilidade, quando você identifica, por exemplo, nas artes digitais contemporâneas, esses elementos e esses movimentos onde a ferramenta, o instrumento, ele é inovador, mas opera com a mesma lógica estética, a mesma lógica de memória e de identidade que está presente no campo da arte. Quer dizer, não importa se você tem um pincel ou um mouse, enfim, se você tem uma tela de computador ou uma tela de algodão, se você tem tinta, aquarela, ou se você tem o pixel, você cria arte nesse processo. Você singulariza essa arte a partir dessa percepção estética, dessa identidade de memória e do valor que vai ser atribuído a partir da singularidade aurática que essa arte vai ter. Então, em certa medida, o que a era contemporânea faz é ressignificar esse lugar de memória na arte, pensando as novas ferramentas da produção da arte. Então, a gente vai ver que há uma popularização dessa arte e dessa memória. Eu gosto muito de falar, quer dizer, eu também não sou especialista em muita coisa, quer dizer, nem do que eu estudo mesmo sou especialista, mas gosto de contemplar essa arte, essa street art, essa arte de rua, por exemplo, que está presente no grafite. E sem nenhum pré-julgamento, se aquilo ali é invasão, se aquilo ali é depredação, sem fazer esse julgamento, você tem esses elementos de liberdade presentes numa memória urbana que identifica
e que clarifica, de forma extremamente clara, apresenta esse testemunho de experiência dos grafiteiros. Quer dizer, o que é que significa esse grafite? Significa a forma de falar de uma memória, de uma identidade, através desses atributos ou desses elementos estéticos no grande painel que são os muros aí, seja da prefeitura, seja privado, com consentimento ou sem consentimento. O que está presente ali é uma territorialização de memória, uma identidade de afirmação social, cultural, racial, ou que vocês queiram, que atributo de identidade você vai dar àquela arte, mas esse grafite, por exemplo, ele representa toda, ou pelo menos ele incorpora, mesmo que de forma inconsciente, os elementos estéticos da obra de arte, por exemplo, que o muralismo mexicano fez. O que é que o muralismo mexicano fez? Um grande grafite a céu aberto, com a qualidade estética, assim, extraordinária. Ele sai, ou ele tenta mostrar, e aí tem toda uma função ideológica e política, por exemplo, do movimento muralista do México, e o professor pode falar com muito mais propriedade que eu, mas seguramente você vê que esses elementos de memória, de uma política, de uma história, de uma identidade territorial, presentes nos muros, nos grandes painéis a céu aberto no México, é uma representação estética dessa memória testemunhada. Claro que está muito associado todo o movimento dos trabalhadores, ao movimento comunista, tem toda essa discussão, mas isso não empobrece ou enriquece a arte está lá. Se ela se presta essa função, isso é uma outra discussão. Isso não vai qualificar ou desqualificar a arte do ponto de vista de uma crítica de análise da estética. Ela tem significado, mas fundamentalmente o que é ontológico naquela arte, ou seja, o que é humano, é essa experiência de memória, traduzida em estética, em uma linguagem estética. Então, nesse sentido, essas afirmações que temos como posição política da arte, ela demonstra claramente o papel que a identidade da arte tem, sem necessariamente definir que a arte tem uma identidade pré-estabelecida e uma finalidade. A arte é liberdade, a arte é a imaginação e criação. A arte não tem uma definição comercial a priori, sendo assim, ela deixa de ser arte. É nesse sentido que essa arte singular, ou essa singularidade da arte, ela vai se prestar muito mais a mostrar a sua identidade pela sua liberdade criativa presente na estética, do que muito mais com a sua finalidade. Eu gostaria de mostrar um pouco, um passo a passo, step by step, do que foi a obra Guernica. Eu consegui umas fotografias, né? Eu não sei exatamente por quem foi feita, enfim, eu não tenho essa definição, mas é do passo a passo da elaboração do quadro do Picasso, desse painel, né? E eu queria mostrar para vocês, pode passar a primeira foto? A segunda foto também, isso é o Picasso já elaborando a parte final do quadro. Mas a próxima foto, essa foto aqui, representa um primeiro momento, pelo menos um esboço, um estudo inicial do que do que é o Guernica. E a gente identifica. Tem um outro microfone que eu posso. Não tem problema, eu posso. Ok, obrigado. Está ouvindo? Está tranquilo? Esse quadro, esse esboço, pelo menos esse estudo inicial do quadro, é mais que um emaranhado de traços e linhas horizontais, verticais, perpendiculares. É um esboço ou um esforço de criar uma identificação dessa nossa, ou pelo menos da visão que o Picasso tem do que seria ou deveria representar essa obra, e ao mesmo tempo de como ele coloca elementos significativos de uma identidade, às vezes territorializada, e às vezes fora, ou que não está presente nesses elementos. E à medida que o quadro vai sendo feito, que a sua feitura, ele vai mudando esses elementos. Pode mostrar a próxima foto? Na próxima foto você já nota que há vários elementos que vão sumindo e que vão sendo incorporados outros elementos. Então, da primeira ideia da criação de Guernica até o seu estágio final, são feitas várias mudanças. São incorporadas várias memórias, várias identidades, várias posições políticas e ideológicas que estão presentes nesse quadro, para além da própria genialidade do Picasso. Quer dizer, o que ele promove com isso? Ele promove a ideia de que esse painel, por ter sido incomodado ou não, por ter sido algo que representaria na sua
exposição, no seu valor de exposição, muito mais do que seu valor de culto, para citar o Walt Benjamin, ele teria na função política contra a Guerra Civil Espanhola, esse quadro representa uma mudança da percepção que o Picasso tem sobre a própria noção de Espanha e da própria noção de guerra. E à medida que ele vai avançando, pode passar a outra foto, você vai ver que vários elementos já vão sumindo. Quer dizer, que elementos ele vai incorporando e por quê? E que elementos ele vai retirando e por quê? De acordo com o significado de memória que esse quadro vai ter. E essa identidade de memória que esse quadro tem está associado fundamentalmente a seu valor estético, não seu valor financeiro comercial, não é essa a questão, mas a seu valor estético. Por quê? Na percepção de Picasso, essa noção de uma realidade estética está associada fundamentalmente a uma função política do qual o quadro pode se prestar. Mas se não tiver essa função política, vai ser uma obra de arte. Quer dizer, os elementos que constituem esse processo estão circunscritos no seu campo estético, não para além deles. O significado que nós vamos dar a esse quadro, o valor de identidade que a gente vai atribuir a esse quadro, está para além da sua função estética. E esse quadro, por exemplo, é muito mais do que a obra de Picasso. É uma representação do imaginário espanhol hoje em dia. Tanto é que no Reina Sofia ele está lá e é um dos quadros mais visitados do mundo. Pode passar um pouco mais. E à medida que vai avançando o quadro, quer dizer, essas tonalidades de cinza, elas vão tomando espaço no quadro e colocando novos elementos e tirando. E o elemento que vai ressaltar, sobretudo, é uma ideia de sol que está lá presente. É como se esse sol e essa ideia de liberdade e os ícones, por exemplo, tanto da violência que está presente aqui, quanto nos ícones mais evidentes, como o touro na Espanha, ou nessa identidade espanhola, sobretudo a andaluza, ele é um elemento fundamental. É como se essa ideia da força do povo está associada a seu ícone imaginário. Só pode passar mais para frente? E aí o quadro vai se finalizando e você vai vendo as mudanças nos dois lados e algumas coisas vão se mantendo, até que você chega à parte final do quadro. Pode avançar. Mais um. Essa é a tela final do quadro. Quer dizer, o passo a passo da elaboração de Guernica é uma experiência de memória. É uma experiência testemunhal da memória. Ou seja, é como se os testemunhos das identidades em Picasso tivessem presente, ou deveria estar representada nessa forma. E o que é interessante, isso vai sendo criado, elaborado como processo. Não está na finalidade dele. Do contrário, ele não faria um esboço e ia mudando ao longo desse processo. O que é que motiva essas mudanças? Quais são as questões que estão presentes na identificação, ou em tirar ou colocar elementos nessa elaboração? Quer dizer, ele vai saber explicar, eu não saberia. Eu posso interpretar, fazer uma hermenêutica visual dos significados que isso vai ter em relação ao label, ou seja, o que ele representa como rótulo, como emblema para a proposta estética do quadro. E só mais uma questão. Essa última foto no Reina Sofia em Madrid, acho que muitos de vocês já conhecem, né? E seguramente esse quadro, assim como a Mona Lisa, por exemplo, são os quadros mais visitados do mundo. Quer dizer, o que é que está em questão nessa obra de arte? É que o elemento aurático que está nela é muito maior do que a própria noção do próprio quadro, ou vamos dizer assim, da motivação que foi em fazer esse quadro. E aí, nesse caso, essa motivação de fazer o quadro parece que fica menor. Quando você pensa que a Guerra Civil Espanhola passou, que todos esses elementos críticos, ou mesmo de significação durante aquele período de valorização desse quadro, parece que perdem sentido. Então, o Guernica é maior que a Guerra Civil Espanhola, é maior que a Espanha, é maior que a identidade espanhola. Quer dizer, esse universal que é Guernica está no particular. Quer dizer, é esse elemento estético que está presente numa memória de experiência, numa memória testemunhal, que tem uma função ontológica, como vai dizer Heidegger. Quer dizer, nesse sentido, eu acredito que essa não é uma função, desculpe, eu acho que a palavra não cabe bem, não é uma função ontológica, é um existir ontológico. E esse quadro desse existir ontológico, ele é um devir, ou seja, por ele ser muito mais do que ele se pretendeu ser, ele é esse eterno devir. Que significado esse quadro vai ter? Ou seja, o que ele representa para além do que foi? Ou para além da sua encomenda? Quer dizer, Guernica é uma obra de arte justamente porque ele mantém essa aura, né? Por mais que você queira atribuir significado identitário a ele.
Ou seja, por mais que o governo de Madrid queira impedir a Catalunha, utiliza esses elementos para dizer que tem unificação, o Guernica é muito mais do que isso, porque ele é o particular, ele é a Andaluzia aí também representada, ele é Málaga que está representada aqui, e muito mais do que a própria noção de Espanha, mas ao mesmo tempo ele é a cultura espanhola. Aqui a gente vê a identidade cultural espanhola. Quer dizer, é um fluxo e contrafluxo o tempo todo nessa relação de você pensar uma identidade estética para a obra de arte. Ela não tem uma função a priori, mas a posteriori você vai agregando uma série de valores a ela e significando. Isso dá, por exemplo, uma funcionalidade, ou pelo menos a crítica vai atribuir a isso, e aí é o papel da crítica, né? Atribuir valores que efetivamente você vai conseguir ler com os especialistas na obra de arte, mas que, para o senso comum, vai identificar muito mais o extraordinário que está aí. Porque o senso comum não domina as linguagens da crítica para identificar tudo isso. Ele tem essa empatia com o quadro. E não é à toa, por exemplo, que esse quadro não é só famoso, porque tem todo esse valor de seguro sobre ele, ou um valor quase que inestimável, mas é o fato de que ele representa, ou ele envolve, ele emociona, ele cria uma identidade com o público que transcende a qualquer valor econômico-financeiro. E assim para várias outras obras. Estou citando Picasso porque eu estou pensando aqui o processo da memória da Guerra Civil Espanhola e a ideia de identidade espanhola que foi criado com esse processo. Enfim, não vou falar aqui da Guerra Civil Espanhola, mas eu gostaria de utilizar um outro exemplo sobre a Guerra Civil Espanhola e as artes visuais na constituição dessa relação de memória com a Guerra Civil Espanhola. Também não é coincidência o fato de eu estar falando da Espanha. Assim, eu até sei que o Instituto Cervantes patrocina isso aqui, enfim, trouxe o professor para cá, mas é o fato de que a gente poderia falar disso no Brasil, poderia falar isso na França, enfim, em vários outros países. Mas a questão é que essa noção de identidade tão discutida hoje, parece que na Espanha está retomando questões dos anos 20 e 30 e está ressignificando todo esse processo político. Então, esse é um dos motivos de eu trazer essa discussão, esse núcleo para pensar a própria noção de Espanha e essa relação do lugar da arte na identidade cultural e na memória. Mas, pensando ainda a Espanha, e pensando não mais as artes plásticas, mas as artes fotográficas, mas também no campo das artes visuais, a fotografia também se prestou durante muito tempo a ser uma espécie de testemunho da realidade, né? Com o seu início, a fotografia tem bem mais de 100 anos, enfim, e ela sempre, pelo menos a crítica, nesse campo simbólico da fotografia, sempre afirmou que a fotografia retrataria a realidade. E a questão é saber o quanto isso ou teria uma função a priori, se é dada à fotografia esse papel, se isso é válido. Isso é também válido. Mas fotografia também é abstração e imaginação. Fotografia também é recorte. Fotografia também é uma espécie de ilha de edição, onde eu escolho o que eu vejo, onde eu recorto o que eu vejo, onde eu significo o que eu vejo e até manipulo o que eu vejo para dar uma outra coisa àquilo que eu estou vendo. Então, a fotografia ela sai desse lugar do ordinário e vira um extraordinário. Mas a fotografia, como vai dizer o Walt Benjamin, ela surge justamente nessa era da reprodutibilidade técnica da obra de arte. Fotografia e cinema é fotografia em movimento. Fotografia é justamente aquilo que faz com que eu possa significar a realidade que eu vejo a partir de uma desconstrução da própria realidade. Está aí, por exemplo, a fotografia surrealista francesa, Man Ray, por exemplo, Henri Cartier-Bresson, ressignificando a realidade através de uma criação estética do uso de câmeras fotográficas, de pequeno formato, de médio formato, mas é uma câmera fotográfica. Se você der uma câmera fotográfica a qualquer pessoa vai fazer fotografia. O Bourdieu, por exemplo, né, na sua análise sociológica sobre fotografia, diz que fotografia é uma arte meio, ou seja, na verdade ele quer dizer o seguinte, fotografia é uma arte de medíocres. Em certa medida é verdade. Agora, isso não invalida o fato de que você possa criar arte com fotografia. Aí a questão é a seguinte, a fotografia entra no campo da arte para além da sua função técnica, para além da sua retratação. Fotografia passa a ser imaginação, criação e liberdade.
Ou seja, a liberdade que eu tenho de criar através do meu testemunho de memória, enfim, de um domínio técnico mínimo que seja, que eu possa operar aquela câmera e possa criar arte nesse sentido. Bom, mas nesse caso, a gente só vai atribuir um valor de obra de arte, mesmo quando ela não tenha, quando na crítica, desse campo da crítica, eu posso ler na fotografia, ou ver na fotografia, uma arte que ela representa, e não uma retratação da realidade. Mas o fotojornalismo não tinha essa pretensão. Quando surgiu, por exemplo, as primeiras máquinas fotográficas de pequeno formato e que as pessoas puderam fazer fotografia, o que se via, na verdade, era uma retratação da realidade. Quando você passa a significar essa retratação da realidade como sendo um elemento estético que você atribui a ela um valor de arte, ela ganha uma outra notoriedade. Ou seja, ela ganha notoriedade no sentido de que esse valor estético, com o passar do tempo, ele vira um valor de memória e por isso vira arte. Por isso que nos arquivos, por exemplo, todo cuidado com esse testemunho fotográfico, porque ele é uma arte de representação da imagem que deve ser preservado nos arquivos, nas bibliotecas, enfim. Ou nas maletas, como é o caso da maleta mexicana. E eu queria contar aqui um episódio rápido, não vou falar um pouco da Guerra Civil Espanhola também, mas vou falar um pouco desse episódio, né, do que 3 fotógrafos, né, muito jovens ainda, com um pouco mais de 20 anos, o Robert Capa, o Shin e a Gerda Taro e o Capa, eles tinham um relacionamento, eram casados, né? Viviam juntos, e eles começaram na fotografia muito de forma primária, assim. Eles conseguiram uma máquina fotográfica, não tinham domínio técnico, mas sabia que aquilo ali podia ser um novo campo de significação estética. Bom, e eram pessoas tidas como comuns, não eram nenhum artista, enfim. O Shin ainda tinha uma formação em fotografia e filosofia, mas o Capa e a Gerda Taro não tinham, eram pessoas, mas viviam nesse meio da arte na França, enfim, essa coisa toda. E eis que aconteceu a Guerra Civil Espanhola, e eis que como repórter fotográfico, eles foram testemunhar a Guerra Civil Espanhola. Eles tinham uma postura política que era de atuar contra todo o fascismo, enfim, contra o franquismo. E a função deles era estar o mais próximo possível da realidade para ser o mais fiel possível ao que estavam retratando, o que estavam fotografando. E aí fizeram milhares e milhares de fotos, e essas fotos, grande parte delas ficaram perdidas em maletas, né? E a história é basicamente o seguinte, né? Com a invasão dos fascistas, do nazismo em Paris, havia toda nos anos 30, ainda havia esses arquivos da Guerra Civil Espanhola e que precisavam ser preservados. Então, o Robert Capa colocou mais de 4.500 negativos em algumas maletas, né? E pediu para que um amigo guardasse, que mandasse para alguém, enfim. Eu sei que essas maletas sumiram, né? E apareceu depois, uma apareceu no Chile, outra apareceu no México. E essas maletas, elas guardavam a memória testemunhal fotográfica da Guerra Civil Espanhola. E que no seu valor de culto e valor de exposição hoje, não representa mais a história da Guerra Civil Espanhola. Representa uma obra de arte fotográfica sobre aquele testemunho histórico. Transcende o seu valor de registro e passa agora a ter um valor de exposição. E esse valor de exposição, por exemplo, ele ganha um outro significado que contextualiza ele dentro do campo da arte, que a priori ele não tinha. Quer dizer, o tempo também qualifica as coisas para transformá-la em arte. Então a arte não existe como intenção a priori. Existe também como um processo de significação cultural que dá a ele uma identidade. Então, a maleta mexicana é um episódio fundamental para vocês exemplificar esse processo. Que, durante a Guerra Civil Espanhola, se prestou a um testemunho jornalístico, ao fotojornalismo. E a revista Vue, a Times e outros jornais, enfim, e fazendo um pequeno parênteses, já que temos um mexicano aqui, o México e a União Soviética foram os 2 únicos países que apoiaram a Guerra Civil Espanhola. Nenhum outro país deu nenhum tipo de apoio logístico, enfim, à Guerra Civil Espanhola. Mas o México, fundamentalmente, foi um país extremamente importante na Guerra Civil Espanhola. Bom, enfim, feito isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse valor que essa maleta mexicana tem hoje, e eu vou apresentar daqui a pouco, tu pode passar a próxima? Mais uma, por favor. Essas maletas mexicanas têm hoje, nesse imaginário do campo da fotografia, é muito mais do que um testemunho de história ou de memória.
É um conjunto de obra de arte que tem uma significação assim inestimável e que, na verdade, ela entra até em disputas judiciais. Ou seja, tem famílias na Espanha que reivindica fotogramas desses 4.500 fotogramas, porque ainda buscam uma reparação. Tem o Estado do México, que diz que essa maleta agora pertence ao Estado do México. Tem o irmão do Roberto... Quer dizer, tem uma disputa de memória em relação a esses negativos que transcende ao seu valor de valor como artefato visual, como fotografia em si. Quer dizer, isso dá um status de arte a essa obra também pela sua forma de composição. Porque, embora esses não fossem tão experientes, eles já dominavam esteticamente uma linguagem fotográfica que hoje você reproduz. Sobretudo a linguagem do movimento, a forma do retrato, enfim, as composições mais complexas, que está presente nessas fotografias. E eu queria passar, essa fotografia, dá para você ver, é uma das caixas na qual você encontrava esses negativos. Essa caixa era do Robert Capa, e ele criava toda uma identificação em cada quadrado da tampa que corresponde ao rolo de filme. O que está abaixo são os rolos de filmes de pequeno formato, 35 milímetros, que ele, depois de revelar, guardava e arquivava. Quer dizer, o próprio Robert Capa já entendia a noção de arquivo como sendo um lugar onde você tem uma riqueza de informação que tem que ser preservado. E não só o fato de que você tem que guardar porque tem um uso futuro. Quer dizer, a própria noção de que você pretende arquivar significa dizer que você pretende preservar, porque existe um valor estético que está aí. Quer dizer, existe uma riqueza, né, que é testemunhal e que transcende esse testemunho e que vira arte. Pode passar a próxima? Esses são alguns negativos, eu não peguei muitos, mas assim, são alguns negativos. Durante as campanhas, né, dos milicianos, né, que eles seguiam com os milicianos para combater o exército franquista. Pode passar. Pode passar outra. Mais um. Então, aqui já é o copião, ou seja, já é o negativo transformado em positivo para que ele pudesse escolher as fotos que iriam apresentar nos jornais, iria expor, essa coisa toda. Cerca do Cerro Muriano. Você pode voltar àquela última foto anterior? Essa daqui, por exemplo, que isso tem uma polêmica também em relação ao conjunto desses negativos, né? Isso é Cerro Muriano, 1937, quando tem, vou mostrar daqui a pouco para vocês, uma grande polêmica sobre a construção fotográfica e o testemunho de verdade que essa fotografia tem, que é a ideia da morte do miliciano. Não sei se vocês já ouviram falar um pouco dessa história, né? De que Capa contratou o soldado lá para simular, né, pelo posicionamento que tem, de levar um tiro. Já outros dizem que não, aquilo foi verdade, ele conseguiu dar o disparo na máquina fotográfica na hora que o rapaz levou o tiro. Então tem toda uma discussão histórica também, sobre o arquivo, de que há uma certa verdade nesse processo e há verdade na outra interpretação. Mas o fato é o seguinte, que esse grupo do qual pertenceu o Frederico Burel, que é o soldado morto, eles estavam em campanha nas trincheiras e de que, de fato, é comprovado que aquele disparo da máquina do Capa retratou aquele momento concreto. Eu não vou dizer se isso é verdade ou não, também é o que menos importa. Porque mesmo que ele tenha montado, aquilo tem um valor de exposição e de culto que transcende a própria noção de instantâneo. Quer dizer, não é arte por ter sido instantâneo, ou seja, um disparo que eu, na hora, consegui captar aquilo, ou se eu montei um cenário para forjar aquela realidade. Não importa. Aquele quadrante que está, esse retângulo estético que representa aquela imagem, tem um valor que transcende a sua própria realidade histórica, ou seja, ele passa a ter um valor de culto e um valor de exposição que transcende ao próprio momento. Quer dizer, essa é a perpetuação que a arte tem, mesmo que seja uma arte fotográfica, como vai dizer muito, uma arte menor, mesmo que ele tenha esse contexto, esse valor de exposição de culto dá a esse fotograma um valor de obra de arte que ele tem. E toda essa discussão polêmica que vem, ela é posterior à própria concepção da própria noção de arte. Por favor, pode passar mais. 10 minutos, já estou concluindo. Pode passar. Mais um. Pode passar a última agora. Esse é o Frederico Borel Garcia, que é o soldado morto. Pode passar a próxima. E essa é a foto que gera polêmica, todo mundo quer a morte do miliciano. Eu já vou concluir aqui,
E nas minhas conclusões, eu gosto de pensar que o propósito de uma discussão como essa não é definir o valor de arte, nem sua função, nem estabelecer que ela deve seguir essa ou aquelas regras, ou só vai ser arte se for isso. O que eu gosto de pensar, sendo um sujeito que estuda memória social e que aprende muito com os colegas sobre essa noção de memória, nessa discussão transdisciplinar, é que a arte, embora não tenha uma função ou não tenha uma finalidade, nós atribuímos a ela finalidade, mas ela não tem a priori finalidade, ela não existe esse elemento da memória. Essa memória é que permite, por exemplo, dar à arte ou colaborar para uma certa perpetuação, ou seja, um existir da própria arte associado a um lugar de experiência. Então, eu não consigo, e é uma percepção minha, posso estar completamente equivocado, mas mesmo se tiver, eu vou estar feliz assim. Não é possível pensar a arte sem pensar a memória, e fundamentalmente não é possível pensar a memória sem identidade. Não que a memória deva ter a priori sua função ser uma identidade, ou que a arte tenha que ter como função a memória. Mas a leitura que fazemos da memória e da arte está associada a um processo de identificação. Cabe a nós discutirmos qual pode ser a função dessa identidade, ou para que serve essa identidade. Pode não servir para absolutamente nada, mas já está valendo como obra de arte. Eu ia apresentar também, para finalizar aqui, uma ressignificação fotográfica sobre esse lugar de experiência através de uma estética de intervenção cromática, para pensar a fotografia como sendo também esse lugar de você ressignificar essa memória e de descontextualizar aquilo que é o lugar do comum. Eu queria apenas apresentar aquele outro arquivo para a gente pensar. E é rápido, são poucas fotos, se você puder. Esse daí que está aberto. Se você puder, se puder passar essas fotos. Isso é um último trabalho que estou fazendo com um convênio com a universidade, com duas universidades, a Universidade da Bahia e com a UERJ, que é uma ideia de ressignificar o lugar comum do sertão. A gente no imaginário, pelo menos quem vive a ideia de um imaginário de brasilidade, sempre tem uma noção, por exemplo, de sertão. Se você quiser ir passando, pode ir passando, já estou concluindo. A gente sempre tem uma noção de sertão com algo que é árido, que é seco, que é gélido à noite, extremamente quente pela manhã, e todos os elementos que estão presentes no que a gente leu, por exemplo. Na literatura tem uma função de construir ou contribuir na construção do nosso imaginário, né? Se quem lê Vidas Secas, de Graciliano, quem lê Grandes Sertões, de Veredas, enfim, obras clássicas da nossa literatura, tem uma imaginação de sertão que faz ou que cristalize essa ideia para a gente como sendo um lugar que parece que Deus esqueceu, né? E ao mesmo tempo você pode perceber que mesmo em sendo assim, você pode construir um outro lugar estético dessa ideia de sertão. Então, nos foi proposta uma ideia de fazer um convênio para pensar leituras sobre o sertão, né? E aí pensamos o seguinte: por que não fazer uma leitura cromática do sertão, que a gente sempre vê ele em preto e branco? E por que não saturar essa leitura cromática, enfim, dando a ela um contraste cromático ainda maior, ou ressignificando esses elementos? E aí fizemos, isso vai estar na exposição na Bahia, depois vem para o Rio de Janeiro, isso é parte do nosso trabalho, que faz com que essa significação, ou pelo menos essa identidade que a gente vai atribuir, nos dê uma relação de memória de sertão que a gente constrói. Porque a memória também é construída. Se ela é editada, eu posso reelaborar ela para propor uma outra identidade, que a priori ela também pode não ter. Eu posso esquecer uma série de coisas e construir outro lugar de memória. Então, a relação estética que existe na fotografia é de permitir que a liberdade dessa arte fotográfica transcenda a própria realidade. A arte não tem absolutamente nada a ver com a realidade, mas, ao mesmo tempo, a arte tem tudo a ver com a realidade. Não existe arte sem realidade, mas ela não se presta a representar a realidade como sua função última. Seriam essas questões que eu queria colocar para vocês. Obrigado. Agradecemos ao professor pela excelente palestra e por suas colocações, que apresentou conceitos importantes para a reflexão.
Teremos agora um momento para responder algumas perguntas. Uma pergunta? Qual a sua profissão e onde você trabalha? Qual a minha profissão? Eu sou por formação sociólogo e fotógrafo. E eu trabalho na Unirio, aqui na URCA, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, há 10 anos já. Já passaram 10 anos. Tem mais alguma Né? Muy interesante la conferencia. Yo quiero preguntar algo muy lógico sobre la presentación, y es porque la intencionalidad. Hay una relación muy fuerte con un cuadro como Guernica, con los antecedentes, con los antecedentes estéticos que existen, y precisamente lo que pasa 100 años antes. Tenemos existe un antecedente que es muy lógico pensar cuando ve uno un cuadro como Guernica, que es el cuadro del fusilamiento de Goya, y también existe una serie de litografías que son los desastres de la guerra de Goya, y tienen un referente también en el siglo XX con las litografías que hizo Otto Dix, también sobre la guerra. Entonces, me gustaría, si es posible, su opinión sobre esa relación. Sí, yo creo que é muito interessante pensar as influências que há entre a elaboração estética. Lá na litografia, há em Guernica, há uma discussão sobre o quanto Guernica é também uma espécie de arte rupestre, pela elaboração estética que há na criação em pedra e o significado que havia na pedra como valor simbólico. E as influências de Goya e de todos os outros é premente nesse quadro. E sua função, eu creio que a função nesse sentido de la influência é de criar uma amplitude de representação. É como se o valor estético da Espanha, né, o valor estético transcendesse um movimento e incorporasse vários outros movimentos. Eu creio que é isso. Eu não tenho certeza, pero lido a respeito que Guernica é um quadro de influência, pero filtrada pela genialidade de Picasso. Sim, sem dúvida, Goya, sem dúvida, o surrealismo está presente em Guernica, pero de forma contributiva, não de forma determinante. É uma reflexão, não creio que seja o correto. E não creio que responde lá na questão. Bom, quero agradecer ao Sérgio, é meu colega, mas eu nunca tinha visto uma fala dele sobre esse tema, gostei demais. Queria só fazer uma pergunta em relação às informações externas que o quadro recebe ao ser apreciado, por parte do público e, especificamente em Guernica, pelo próprio pintor, pelo Picasso, que a gente sabe da vida social desse quadro fora, nos lugares em que ele passou, da determinação de só voltar à Espanha quando o país fosse democrático. Quer dizer, existe, além do quadro em si, compõe o quadro esse conjunto de discursos, vamos dizer, sobre ele, do seu próprio autor ou pintor e da sociedade em geral. Eu queria só saber como você pensa esses outros atributos informativos ao quadro. É muito importante também essa pergunta, Vera. Assim, de certa maneira, está muito presente na questão que foi colocado pelo professor. Como você mesmo colocou, a vida social de Picasso e a vida afetiva e amorosa dele era um tanto quanto conturbada. Então,
Picasso era um sujeito emocionalmente pulsivo, né? Ele pulsava emoção o tempo todo. E aí, nesse sentido, eu acredito, Vera, que essas influências, essa percepção de Guernica também identifica muito dessas emoções no quadro de Picasso. As primeiras leituras que foram feitas sobre esse quadro associavam justamente essa pulsão emocional e essas identidades da feminilidade que estava presente no quadro, ou seja, que quero crer eu que seja as várias amantes, mulheres, esposas que ele teve. Então, nesse sentido, esse quadro ele fez sucesso porque ele funcionava como uma espécie de mosaico. Né? Ele era um mosaico não pela sua concepção de construção, mas era um mosaico por ter uma série de elementos que iam sendo posto e retirado nessa elaboração. E eu acredito que isso deu a esse quadro também o sucesso, a notoriedade que ele tem. Né? Claro que, não quero afirmar com isso que Picasso quis propor isso, mas assim, a sua própria construção funcionava como uma espécie de quebra-cabeça, ou seja, que valor de ícone eu vou dar, eu vou colocar, eu vou retirar para que isso tenha significado. E isso ficou muito claro na percepção da crítica, no primeiro momento, porque a leitura da crítica era pensar que isso representaria uma ideia geral de guerra, uma afirmação do Picasso com relação à guerra contra contra Franco, e que de fato ele não se via espanhol com esse governo que se tinha, e o quadro representava isso. Mas a sensação que esse quadro passava para o público, isso para a crítica especializada, mas para o público é de que o quadro era paixão. O que o quadro representa é a paixão. Paixão pelo seu país, pelo seu território, pelas mulheres que estão presentes, né? Pelos ícones que estão... Então, esse sucesso do quadro, na minha avaliação, se dá muito pela essa empatia emocional que o quadro proporciona para a gente o senso comum. Claro, à medida que esse quadro vai ganhando notoriedade, enfim, vai ganhando valor de exposição, né? Porque esse quadro ele já nasce com valor, ele não tem valor de culto, ele só tem valor de exposição. Sabe aquela noção de valor de culto, aquilo que estava muito presente nas artes, né, teologicamente pensada, antes da ideia de uma exposição, e o valor de exposição é o quanto mais eu exponho, mais público, mais aderência simbólica, esse tipo de coisa. Esse quadro já nasce com valor de exposição, ele não tem valor de culto. Ele não tem um valor estético dado a ele. Ele tem, assim, a emoção que ele proporciona, a identificação que ele proporciona, a simpatia que ele causa. Então, nesse sentido, esse quadro é muito bem visto hoje porque ele é uma espécie da emoção, ou pelo menos da explosão da emoção de identidade de Espanha, e que o Picasso genialmente conseguiu colocar aí. Acredito eu que tem muitos dos amores dele está aí presente, estão sendo mortos, né? Das mulheres com quem ele viveu, estão aí sendo pisoteadas. O touro passa por cima de tudo, então. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma mão que levanta, e a mão associada não só à terra, sabe, aos camponeses que estão lutando, mas também a própria noção de vida que está perto do sol. Quer dizer, a leitura que a gente vai fazer do quadro, a gente vai entrando, tentando adentrar nessa leitura estética, e aí você termina se confundindo, porque são tantos elementos, quer dizer, que estão ali presentes, que eu só consigo também ver como senso comum emoção naquele quadro. Ele consegue passar uma emoção, uma experiência de emoção, uma experiência de amor, uma experiência sexual, uma experiência, enfim, tudo traduzido numa linguagem estética, assim, para mim, genial. Então, esse quadro, para mim, ele tem um valor de culto, e tem um valor de exposição, mas assim, na minha leitura, ele cultua, ou ele representa um certo culto ao valor da emoção, que é muito maior do que o seu próprio valor estético. Assim, ele me impacta de uma forma assim, muito grande nesse sentido. Claro, tem uma questão de ideologia política, tem uma série de outras questões, mas do ponto de vista da subjetivação, ele me causa um impacto assim, muito grande, muito mais do que o cubismo, que ele representou tão bem. Então, é nesse sentido, do valor de culto, eu falo pelo que ele me emociona, acredito que emociona muita gente. Pelo valor de exposição, por essa crítica proporcionar a ele um valor, inclusive financeiro, que eu não sei nem qual é o valor dele hoje. Eu sei que ele não me parece que ele é proibido de sair da Espanha, sair do Museu Reina Sofia. Mas, enfim, eu não tenho também detalhes sobre essa coisa. Mas seria isso. Obrigada. Obrigada. Infelizmente, em função do tempo, teremos que encerrar o debate e os participantes poderão encaminhar suas questões posteriormente por e-mail. Queremos agradecer mais uma vez ao professor Sérgio por sua participação extremamente enriquecedora neste seminário, trazendo preciosas contribuições a todos os presentes. Informamos que
Uma salva de palmas. Informamos que os patrocinadores estarão nos intervalos do evento à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Neste momento, faremos um breve intervalo de 10 minutos para a gente correr atrás do tempo, né? E voltaremos logo em seguida, ok? Obrigada.